Muito bom dia, feliz melhor dia da nossa vida, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia e hoje é um vídeo muito especial, vou te contar por quê. Vamos renovar a nossa mente, vamos sair de uma mente negativa e transformar a nossa mente, os nossos pensamentos em uma mente saudável, em uma mente positiva, em uma mente alinhada com a verdade, com a vontade do céu para a nossa vida. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção para milhares de pessoas, tá bom? A sabedoria, ela é mais valiosa do que ouro, mais valiosa do que prata. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aonde ou como a gente encontra esse temor? O que é esse temor? Esse temor é uma completa ou uma profunda reverência, é uma completa, uma profunda entrega, uma profunda confiança, uma profunda certeza, sabe? Certeza de quem Ele é, confiança em quem Ele é, devoção a quem Ele é, obediência, sabe? Gera em nós a obediência, gera como resultado a nossa obediência, a nossa humildade perante a Ele. E a nossa humildade perante a Ele, hoje a gente vai entender isso aqui, que a obra de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus é que a gente tenha fé no Filho dele, no Filho único dele, em Jesus, que Ele nos enviou Jesus. Essa é a obra de Deus, é a gente crer que Deus Pai enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos libertar da nossa própria condenação, do nosso próprio mal e para nos levar para uma nova vida, uma nova mentalidade. Então Deus fala, renove a sua mente, não se molde aos padrões desse mundo, mas renove a sua mente para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E eu estava lendo Provérbios 15 e algo saltou aos meus olhos e foi muito especial, então eu quero começar esse vídeo hoje trazendo essa luz aqui para você, essa boa notícia aqui para você, esse direcionamento para você, porque a palavra, ela é luz para os nossos olhos, ela é lâmpada para os nossos pés, para as nossas decisões, sabe? E os nossos pés, eles pisam onde primeiro a nossa mente pisou. Ou seja, aquilo que a gente pensa, assim como a gente pensa, a gente é. Aquilo que a gente pensa faz a gente se mover. Então a gente precisa renovar a nossa mente para conhecer algo novo, porque muitos de nós, muitas vezes, acordamos repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, e o que acontece é que a gente gera os mesmos resultados. Muitos de nós acordamos somente repetindo padrões que já foram instalados, de memórias que a gente viveu, de experiências que a gente passou. E a verdade é que Deus, Ele é vida em abundância, Ele é fluxo, Ele é rio. Ele sempre tem algo novo para nós, mas para a gente acessar esse algo novo, a gente precisa renovar nossa mente, prosseguir em conhecê-lo, sabe? Prosseguir em avançar. Deus sempre tem algo maior e melhor para cada um de nós, para os seus filhos amados. Galera, em Provérbios 15, 13, fala o seguinte: a alegria do nosso coração, ela transparece no nosso rosto, mas o coração, quando ele está angustiado, ele oprime o nosso espírito. O que é o coração? O nosso coração começa na nossa mente e os nossos pensamentos, eles geram as nossas emoções. Quando a gente tem pensamentos de dor, de medo, de escassez, de limitação, padrões desse mundo, a gente oprime o nosso espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que Jesus nos entregou. E quando a gente oprime o Espírito Santo, a gente está oprimindo a vida em abundância, a alegria, o amor, o poder de criação, o poder de declarar algo novo, sabe? Porque o nosso governo começa aqui
E agora, não importa se antes você repetiu algum padrão, não importa se até aqui você viveu alguma coisa que não é a vida de Deus e o que Deus tem para a sua vida. O que importa é que a partir de agora você vai se levantar e se colocar no lugar onde Deus te trouxe para ocupar. Quando Deus ele criou esse mundo e ele criou o homem, ele disse: eu te faço, ser humano, para governar. Eu te faço a minha imagem e a minha semelhança. Escreve aqui nos comentários o que é ser a imagem e a semelhança de Deus. Como você pode ser imagem e semelhança de algo ou de alguém que você ainda não conhece? Então a gente precisa prosseguir em conhecer para que a gente se transforme cada dia mais parecido com o nosso Pai, com o nosso Criador. Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando a gente olha para Jesus, a gente é iluminado. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai se renovando, a gente vai se transformando e acontece isso de glória em glória. Então, a vida que agora a gente vive aqui na carne, a gente não vive mais para nós. A gente não vive mais para realizar os desejos da nossa carne, os padrões desse mundo. A gente vive para agradar a Deus. A gente vive com fé naquele que se entregou por nós. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida de Jesus vive em mim. A vida do Espírito Santo vive em mim. E a vida do Espírito é vida em abundância, é paz, é confiança, é certeza, é fé. Agora aqui no Provérbio 15:15 fala o seguinte: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. A gente vai começar a ganhar clareza daquilo que não é vida. Então, o que deixa o meu coração angustiado? O que me paralisa? O que me deixa num lugar desconfortável que não é a vida de Deus? O que eu estou retendo? O que eu estou segurando? O que não está alinhado com a verdade que eu estou aprisionando dentro de mim? Que eu estou mantendo dentro de mim? Quando eu tenho essa clareza, eu posso liberar isso. Então faça uma lista, perceba. Se você ainda não sabe discernir e diferenciar o que é a verdade, o que está alinhado, o que é estar alinhado com a verdade, comece a buscar a verdade, comece a buscar sabedoria. Para isso a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter humildade perante a Deus. A gente precisa buscá-lo, a gente precisa ser submisso a Ele, a gente precisa obedecê-lo. Quem que é o oprimido? Como é um oprimido? O que te oprime? O que você acredita que te oprime? Porque a verdade, galera, é que nada pode nos oprimir se a gente é livre. Porque o Espírito de Deus é liberdade. Se Ele nos habita, nós somos verdadeiramente livres. Nada pode nos oprimir. Quem é o oprimido? É aquele que se coloca na posição de vítima, é aquele que se coloca na posição de coitado, é aquele murmurador, é aquele que reclama, é aquele que se apega a algo do passado, é aquele que não entende que a vida é um fluxo, que as coisas se transformam, que a vida se renova, é aquele que não perdoa, é aquele que fica guardando por sei lá quantos milhões de anos, por quanto tempo, uma mágoa. Então, por exemplo, você, eu, a gente vive experiências na nossa vida. Todas essas experiências são tão preciosas. Tudo pode ser transformado para o bem. Tudo se transforma para o bem, para aqueles que amam a Deus e seguem os seus propósitos. Nada é perdido. Sabe, tudo que você vence, tudo que você avança, você pode transbordar na vida das outras pessoas, você pode olhar para o lado, você pode ajudar as pessoas, você pode levantar as pessoas, e esse é o propósito real da nossa vida. Se a gente não ocupa o nosso papel aqui, que é de governar, o nosso papel aqui, que é de servir,
a gente gera sofrimento pra gente, a gente gera sofrimento para outras vidas, sabe? Vítima é aquele que precisa da aprovação do outro. Vítima é aquele que para na rejeição. Vítima é aquele que precisa, por exemplo, ou que espera que o outro venha dar aquilo que você pode buscar no lugar certo. Quem é o lugar certo? É a pergunta que você deve fazer. Aonde é o lugar certo? O lugar certo é a palavra, é a vida de Deus, é a fonte, é a sabedoria, é o amor, porque aí você se levanta e no lugar de ser aquela vítima que está sempre esperando o outro te dar atenção, sempre esperando o outro cuidar de você, o outro te proteger, o outro se posicionar, o outro agir, o outro, você assume a sua responsabilidade de governo. Você se levanta e diz: ok, eu vou me posicionar, eu vou escolher. Eu tenho a liberdade de escolher. Então a gente vai sair hoje desse lugar de opressão. A gente é livre, você é livre. Você não precisa estar e permanecer nesse lugar. Você pode sair desse lugar agora. Saia desse lugar agora. Repete comigo, escreve aqui nos comentários: eu saio desse lugar que me aprisiona, o que eu me aprisionei agora. Eu saio do lugar de vítima agora. Eu saio desse lugar onde eu preciso da aprovação externa agora. Eu vou começar a decidir. Só eu posso decidir por mim e pela minha vida. E às vezes a gente olha ao nosso redor e fica culpando os outros. Olha, o outro não fez, olha, o outro não faz. Olha, o outro não é. Olha, o outro, a culpa do outro. A gente sempre vai terceirizando, quando na verdade a gente não está assumindo a nossa responsabilidade de fazer as nossas escolhas, de criar uma clareza, de saber o que a gente não quer. Se eu sei o que eu não quero, fica mais fácil de saber o que eu quero. E eu continuo prosseguindo para continuar tendo cada vez mais clareza do que eu quero, o que eu sei que eu quero hoje. Eu vou começar a escrever, eu vou começar a ter clareza, sabe? Eu vou começar a lançar para o meu futuro essas sementes. E aos pouquinhos eu vou desacelerando e chegando nesse lugar onde eu já lancei com clareza aquilo que é meu, aquilo que eu escolho, aquilo que eu prefiro. Hoje mesmo eu vou perdoar, eu vou escolher perdoar. E saiba que muitas vezes você libera perdão, você fala: não, eu libero perdão, eu escolho perdoar. Sim, perdão é uma escolha. Mas às vezes a gente precisa prosseguir limpando para de fato liberar totalmente o nosso coração. Purificar, limpar totalmente o nosso coração. Pensa bem, pessoal. Esse exemplo que eu vou trazer aqui para vocês agora pode ser um pouquinho estranho, um pouquinho nojento até. Mas assim, quando... eu não vou falar qual exatamente é a sujeira, mas tem uma sujeira no chão. Se eu passo um pano por cima e tá grudado, o que acontece? Limpa, mas ainda fica sujo. E é a mesma coisa o perdão, sabe? Perdoo, mas ainda tá sujo. Mas se eu não desisto de limpar aquela sujeira, eu vou lá e... não, calma aí, eu vou gastar mais tempo aqui. Eu vou ser intencional, sabe? Eu quero limpar isso. Eu vou passar mais pano, eu vou passar mais um produto, eu vou esfregar, eu vou limpar, até sair por completo e ficar completamente limpo. Pedro se chamava Simão. E Simão significa um bambu. Sabe que quebra com facilidade? Que é muito maleável, que oscila muito. Então Pedro, às vezes, ele estava irritado, bravo, revoltado, impulsivo. Outras vezes ele estava feliz, ele estava sorrindo. Às vezes ele era muito inteligente. Às vezes ele jogava tudo pro ar. Sabe, ele oscilava. Quem é assim? Quem é assim em determinadas áreas da vida? Quem é assim ou já foi assim ou já se viu assim? Oscilando, sabe? Mas Jesus olhou para ele com muito amor, com muito carinho, com muita alegria e falou: Pedro, Simão está morto para o mundo agora. E agora você vai se chamar Pedro. E Pedro significa rocha. Pedro agora está vivo para o mundo. Pedro, você será como uma rocha. E sabe, Pedro, ele começou a visualizar quem era ele agora nessa nova identidade que Jesus estava dando para ele. Pensa bem, a rocha, quando você olha para ela assim no mar,
as ondas batem nela. Parece que ela vai ser engolida pelas ondas, mas não. As ondas recuam e Pedro permanece lá, firme como uma rocha. Então, a partir de hoje, eu começo a declarar sobre a minha vida essa vida de rocha. Essa vida, sabe, que independente das circunstâncias, independente do que acontece, do que vem para minha vida, e a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, eu permaneço firme, inabalável na minha fé, na minha certeza em Jesus, na minha certeza no meu bom pastor, que Ele está cuidando de mim, que Ele está no controle de tudo, que Ele tem um propósito para todas as coisas que me acontecem. Quando eu sou intencional, eu começo a aprender em tudo e em todas as circunstâncias, no lugar de reclamar, no lugar de me revoltar, no lugar de me colocar como vítima, eu começo a me levantar e falo, ok, o que eu vou aprender? O que eu vou vencer? Porque se eu aprender, se eu vencer, eu transbordo e a minha vida passa a ter um significado, um sentido. Isso faz sentido porque essa é a nossa razão de estar aqui. Se você olhar para tudo que existe, o sol não brilha para ele, a árvore não dá fruto para ela, é para servir. Nós viemos servir, Jesus veio servir. O maior é aquele que mais serve, é o que ele nos ensina. Então lembra do provérbio que a gente acabou de ler. Todos os dias dos oprimidos são infelizes. Sabe, ele tá oprimido nesse lugar de eu sou vítima, eu sou coitado, eu não perdoo, fizeram mal pra mim, eu não vou aprender, eu não sei, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou inferior, eu não tenho clareza, eu não busco clareza, eu oscilo. Todos os dias do oprimido são infelizes. O oprimido é infeliz, mas Deus, ele já te abençoou. Ele te fez para ser feliz, para reinar, para prosperar, para governar, para se levantar, para sair desse lugar de vítima. Então hoje, agora, você se pergunta qual que é a continuação então desse provérbio? Ele fala: os bem dispostos têm o coração sempre em festa. Um coração bem disposto sempre está em festa. Tá, mas como eu faço isso? Como eu me levanto a cada dia com um coração bem disposto sempre em festa? Como eu prossigo? Como eu caminho com o meu coração sempre em festa? Em primeiro lugar, a gente precisa ter a compreensão do presente que é estar aqui, do presente que é receber essa vida, essa missão que Deus tem com a nossa vida, com a nossa existência aqui. É um presente, é uma alegria. Então a gente precisa honrar, se alegrar, agradecer, observar os milagres. Pessoal, a gente não pode achar normal, porque não é normal. A gente está dentro de uma bola flutuando. Como que a gente está fazendo isso? A gente não está fazendo isso. Não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não é o nosso poder. É graça, é favor, é amor, é presente. Seu coração bate, você respira. E não é você que faz isso. É a inteligência de Deus. Tudo aqui está acontecendo, tudo está em harmonia, tudo está se movendo. As estrelas, o firmamento, o mar vai só até ali. Deus fez tudo isso. Deus fez a minha vida, a sua vida. Deus nos fez para ser um presente para esse tempo, para esse momento. E como que eu faço para o meu coração ter disposição e estar sempre em festa? Eu trago à minha memória, agora vem mais uma palavra que fala o seguinte: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? Às vezes você vai ter que olhar para trás. Eu não estou falando para você olhar para trás para a sua vida, ou não necessariamente, mas não para você se apegar ao que você já viveu. Esse é o recado que eu quero deixar aqui. Não é para você se apegar ao que você já viveu, porque Deus sempre tem mais para você. O milagre de ontem já passou. O milagre de agora é o de agora. O milagre daqui a um segundo é o milagre daqui a um segundo. E a gente precisa apreciar esses milagres. Mas quando eu digo para você olhar para trás e te trazer e trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, eu tô falando de você olhar as histórias
dos grandes heróis da fé, por exemplo, de você trazer a sua esperança, de observar os grandes feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, a bondade do Senhor com seus filhos, com seus escolhidos. Você observar, trazer à memória o que te dá esperança, é igual você olhar para o amor de Deus que entregou o seu único filho por mim, por você, para que a gente possa viver algo novo, uma nova história, algo lindo para nos libertar do mal, do pecado, da condenação, para nos dar acesso, trazer a esperança que Jesus nos deu acesso ao Pai. Trazer a esperança significa perceber que a gente tem a amizade com o Senhor, que a gente tem intimidade, ou que a gente pode ter intimidade, a amizade com o Senhor, que a gente tem um Pai celestial, um Pai bondoso, um Pai cheio de amor, um Pai poderoso, um Pai que é Criador, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Rei dos reis, Santo, poderoso, maravilhoso, provedor, que cura, que cuida, que protege, que ampara, que provê, que consola, que é o nosso bom pastor, que nunca abandona. Isso é trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Confiar nele, saber que ele está aqui comigo, em todo tempo ele está comigo, isso me dá esperança. O que mais? Agora, algo aqui que talvez você ainda não tenha ouvido. Trazer à sua memória aquilo que te dá esperança muitas vezes significa você declarar sobre a sua vida, sobre o que vem. Quando você olha para o seu futuro e você pensa assim, meu Deus, já era, deu tudo errado, sou uma vítima, eu não consigo, eu não posso, pra mim não dá. Ai, poxa, Deus é bom com todo mundo, mas poxa, não agiu na minha vida. Ai, tô revoltada porque alguma coisa ruim tá acontecendo. Ai, meu futuro já era, não tem perspectiva nenhuma, não tenho visão nenhuma. Isso te traz esperança? Isso é uma memória, isso é um pensamento, sabe? Isso te dá esperança? Com certeza não. Isso te dá angústia, isso deixa o teu coração infeliz. Por quê? Porque você não está tendo um bom ânimo, você não está se esforçando, você precisa se esforçar, você precisa fazer a sua parte, porque quem que governa a sua mente? Você. Se você não governa, se você não escolhe os teus pensamentos, o que vai acontecer é que você vai ficar repetindo algo que você está modelando ou das suas experiências do passado ou das experiências das pessoas ao seu redor, da realidade ao seu redor. Então saia desse lugar e vá para um lugar onde você quer modelar. Então comece a trazer a esperança pensando que Deus é bom, que Ele quer o seu bem, que Ele quer que você cresça, que Ele quer que você prospere, que Ele quer te abençoar, que Ele quer que a sua vida seja próspera, abundante, que Ele quer que a sua vida seja linda, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de vida em abundância. Comece a trazer clareza do que é essa vida em abundância. Como que eu posso servir, sabe? Se veja servindo, se veja abençoando as pessoas, sendo um abençoador, se veja ajudando milhares de pessoas, se veja sendo bondoso, se veja sendo gentil, se veja no meio do amor, sabe? Com uma vida de amor, com uma vida de felicidade que te dá alegria de verdade, sabe? Se veja tudo aquilo que te dá alegria, se veja realizando seus sonhos. Se veja com intimidade com o Senhor, com amor, sabe, com clareza, com, sei lá, com uma vida abundante. Só você pode saber o que significa isso pra você na sua experiência. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Também olha ao seu redor e seja grato. Seja grato mesmo quando estiver no meio da tempestade. Seja grato, porque tem um propósito, tem um aprendizado, tem uma beleza, tem também a possibilidade de você focar no que é lindo, no que é bom. Ei, como eu disse, você tá vivo, você respira, você tem saúde, você tem uma casa para dormir, você tem comida para comer, você tem a possibilidade de fazer algo novo, de criar algo novo hoje, você tem a possibilidade de se levantar, de sair do seu lugar de vítima, de começar algo novo, de exercitar seu corpo, de beber mais água, de comer mais saudável, de criar saúde, de gerar saúde hoje. Você tem a possibilidade de começar
algo novo, de sair de algo que não faz mais sentido. Você tem a possibilidade de fazer novas escolhas, de fazer escolhas de verdade. Você tem liberdade. Você precisa reconhecer a sua liberdade e sair desse lugar de medo, desse lugar que te aprisiona, nesse lugar de reclamação, nesse lugar de vítima, nesse lugar que está dizendo que a culpa é do outro, ou de estar reclamando por ter acontecido ou estar acontecendo algo que não é aquilo que você acha que deveria ser. Confia no que é. Só anota aí, depois vai ler Provérbios 15, também tem uma parte aqui bem importante, que é Provérbios 15, 24. O caminho da vida, quem é a vida? A vida é Jesus. Então o caminho de Jesus conduz para cima. Ele eleva, ele nos eleva, ele firma os nossos passos nas alturas. O caminho da vida, o caminho de Jesus conduz para cima quem é sensato. Aquele que busca a sensatez. Para que não desça a sepultura, mas ainda que você desça a sepultura, Deus não vai te abandonar lá. Nós dizemos, ainda que eu esteja andando num vale de sombra de morte, eu nada temerei, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, me guiam. Ainda aqui em Provérbios 15, 30, diz o seguinte: um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias, ou seja, o Evangelho de Jesus, revigora os nossos ossos, sabe? Deus, ele levou o profeta para um vale de ossos secos, e ele disse: pode esses ossos reviver? E o profeta disse: Senhor, tu que sabes. E ele disse: então diga para esses ossos, escutem a palavra do Senhor. Ossos secos, escutem a palavra do Senhor. E o Senhor soprou o Espírito e aqueles ossos começaram a se juntar e criou-se um grande exército, sabe? O Senhor, ele nos ensina, ele nos indica a trazer essa alegria para o nosso coração, a ter esse olhar animador e a declarar vida sobre a nossa vida, declarar com a nossa boca, ter pensamentos de vida, renovar a nossa mente. Essa história que a gente vai conversar hoje, ela é muito conhecida, mas a gente vai trazer algumas clarezas sobre ela hoje. A gente vai observar ela a partir de uma perspectiva de renovação de mente. A gente vai observar cada um dos personagens e essa história, como a mente ela é poderosa para gerar milagres, porque Jesus, ele está pronto. Ele está pronto, mas nós precisamos compreender onde é ou como é que a nossa mente precisa pensar. Como é que a gente vai se posicionar nesse lugar de milagres? Pedro, que ainda era Simão, e o seu irmão André, eles estavam pescando, eles eram pescadores. E Jesus olhou para eles e disse: bora, você tem coragem? Bora agora, imediatamente. Você tem coragem de largar essas redes de pesca, de peixe, e começar a pescar almas, vidas, pessoas, humanos? Você tem coragem? Imediatamente eles seguiram Jesus. Como eu disse para vocês, Pedro significa rocha. E Pedro, teve um caminho para se transformar nessa rocha, ser essa rocha. Ter essa fé de Jesus perguntar para ele: Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro dizer para ele: tu é o Filho do Deus vivo, tu é o Salvador. Tu é Jesus, meu único e suficiente Salvador. Tu é o resgatador que veio nos libertar. Depois teve um outro caminho que ele percorreu, onde Jesus direcionou ele. Jesus tinha grandes planos para a vida de Pedro, mas ele passou por muitas coisas nesse caminho. E ele também chamou André. O que significa André? André significa corajoso, aquele que é
corajoso. A gente precisa ser corajoso para renovar nossa mente, não se moldar aos padrões desse mundo e pensar como o céu pensa, ver como o céu vê, ter os princípios, viver os princípios do céu na terra. Perceba, Pedro e André, eles tinham um temor ao Senhor, eles tinham uma profunda reverência, eles tinham uma profunda obediência, eles seguiam Jesus. Pedro, até mais pra frente, ele vai dizer em algum momento aí da nossa história, ele vai falar: Senhor, eu larguei tudo para te servir, eu te obedeci, eu tenho temor, eu confio, a minha fé não é um problema. Dentro desse círculo, desse lugar perfeito, que é o lugar onde Deus tem pra gente, onde Ele quer que a gente esteja, que é um lugar de temor, que é um lugar de intimidade, de relacionamento, de obediência, Deus, às vezes, Ele nos leva para lugares de tumulto e de propósito, com um propósito que muitas vezes a gente não compreende, porque os pensamentos deles são mais altos, os planos deles são mais altos, e às vezes a gente tem uma visão limitada, mas a gente pode escolher confiar. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque o Senhor é o meu pastor, porque a sua vara e o seu cajado me consolam, Ele me protege, Ele cuida de mim, Ele está comigo e eu confio nele, no que Ele tem para minha vida, no plano dele, no propósito dele com a minha vida. Então, eles foram para um lugar da margem lá, dentro desse círculo, desse lugar perfeito de temor, onde estava muito tumultuado. Se a gente olhar a série The Chosen, a gente consegue ter uma compreensão desse tumulto acontecendo na vida desse escolhido. Sim, o povo, as pessoas que estavam longe de Jesus, olhando Jesus de longe, que ouviam Jesus, mas que não eram os escolhidos, que não eram aqueles que Jesus estava trabalhando intimamente, elas também estavam em confusão. Mas aqueles que estavam bem perto, que eram discípulos, que eram alunos, que eram amados, escolhidos, eles também estavam em tumulto, em confusão na sua própria vida. E nessa série The Chosen a gente tem esse discernimento, Porque Pedro, agora contextualizando aqui para você, se você ainda não assistiu a série, Pedro e a mulher dele tinham perdido um filho, ele quase perdeu a mulher dele também, quando a mulher dele perdeu o filho. E ele ficou muito revoltado, com Jesus, porque ele falou: Jesus, eu soltei tudo, eu larguei tudo para te servir, eu tô te honrando, eu tô fazendo tudo, e você não tá olhando para mim. Você faz milagres com desconhecidos, você cuida, você cura, você faz o que você quiser. Ele já tinha esse discernimento, você pode todas as coisas, você faz o que você quiser. Então não é sobre essa fé em saber que Jesus ele pode fazer, porque sim, ele pode fazer. Pedro estava ultrapassando esse nível de fé. A fé não era no que Jesus podia fazer, porque Pedro já tinha certeza que Jesus podia fazer o que ele quisesse, na hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. E que ele não precisava repetir os métodos. Ia ser do jeito dele, no tempo dele, com o propósito dele. Pedro precisava confiar em Jesus, e não no que Jesus era ou podia fazer, mas no propósito que Jesus tinha com a vida dele. Então, Pedro estava nesse lugar tumultuado, as pessoas também estavam, e Jesus estava ali ensinando em níveis diferentes, coisas diferentes para cada um. E o que aconteceu, Jesus, ele chamou seus discípulos e falou: bora subir um monte, bora ir para um lugar de ensino. E quando ele subiu ao monte com os seus alunos, não foram só os alunos que subiram para esse lugar de ensino. Jesus ele levantou os olhos e viu chegando milhares de pessoas para sentar ao redor dele e ouvir e aprender a verdade, a palavra de Deus, a vida de Deus, com a presença de Deus, na presença de Deus. Isso aconteceu num tempo que era muito próximo à festa da Páscoa. O que aconteceu na festa da Páscoa? Aconteceu que Jesus ele deu o pão que simbolizava o corpo dele e falou para os seus discípulos beberem o vinho que representava a aliança de Jesus com a gente.
né? Então Jesus estava lá ensinando, e ele ensinava para o reino. As pessoas perguntavam, tá, mas por que, Jesus? Por que algumas pessoas se fascinam? Por que algumas pessoas são transformadas? Por que algumas pessoas são curadas? Por que outras pessoas repelem? Por que algumas pessoas sentem nojo? Por que algumas pessoas não aceitam? Por que algumas pessoas não se entregam? Por que algumas pessoas não têm humildade? Por que algumas pessoas não se arrependem? Por que algumas pessoas não abrem o coração? Por que algumas pessoas têm o coração endurecido? E Jesus começou a ensinar como um bom professor, com histórias, com perguntas, né? E ele começou a dizer, olha, o reino do céu é como um homem que sai com um monte de semente e a semente vai caindo no caminho. Algumas sementes, elas vão cair em um terreno que a pessoa vai aceitar imediatamente aquela mensagem e ela vai falar, poxa, legal essa mensagem, acredito nisso, confio nisso, concordo com isso, quero isso. E logo nasce uma flor naquela semente, mas acontece que, como ela não tinha a raiz muito profunda, ela não tinha uma base sólida, sabe? Ela não era fértil verdadeiramente de dentro para fora, ela não tinha vivido um processo, aquela flor logo murchava. Uma flor que você compra em algum lugar aí, logo ela murcha, diferente de uma flor que ela tá plantada na terra, sabe? Mas também tem aqueles, né, que vão receber a semente, vão receber a palavra, vão receber a verdade, a vida de Jesus, mas eles estão tão apegados com essa história, com esse personagem, com suas dores, com seus medos, com suas ideias, com a sua sobrevivência, com o seu orgulho, enfim, consigo mesmo, né? Que elas não estão dispostas a morrer para si e a servir e a seguir Jesus de verdade. E o que acontece? Aquela semente, ela é sufocada, Jesus fala, ela é sufocada pelas preocupações, porque quando acontece alguma coisa, quando acontece algum problema, quando algo não acontece do jeito que a pessoa quer, ela logo larga, ela logo desiste, ela desiste de crer, de confiar. E também tem aquelas pessoas que recebem a semente, que recebem a palavra, que recebem a vida de Jesus, que recebem Jesus e que multiplicam, sabe? Aquela semente, ela cresce e aí ela é regada e aí ela cresce mais e aí ela floresce e aí começa a dar fruto e aí começa a dar flor e ela começa a servir verdadeiramente o propósito que ela tinha, que tinha aquela semente, sabe? Então tudo depende do terreno, tudo depende de você que recebe, de você que escuta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então tudo depende da sua disposição de permanecer ouvindo, que essa é a vontade de Deus, que a semente dele crie raízes profundas, cresça, se desenvolva, floresça, frutifique, para que você possa viver, experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, para que você possa viver o verdadeiro propósito, a verdadeira intenção de Deus com a sua existência nesse tempo. E eu achei muito interessante, né, que na série The Chosen, Jesus, ele fala algumas coisas bem especiais que complementam muito essa história. Uma delas é a seguinte: a gente não pode seguir juntos se a gente não concordar. A palavra fala, 2 não podem andar juntos se eles não concordam, porque a morte e a vida não tem nada em comum, a treva e a luz não tem nada em comum. Então Deus, ele tem um processo com a gente, ele tem um processo de limpeza, de purificação, ele tem um processo de renovação, de transformação de mente. Os discípulos, eles falam assim: Jesus, olha só, a gente não está entendendo, a gente não está sabendo como a gente vai fazer para operar milagres, como que a gente vai fazer para multiplicar, como que a gente vai fazer para transformar água em vinho, como que a gente vai fazer para curar, como a gente vai fazer para libertar, como que a gente vai fazer? A gente está aqui, a gente quer aprender, a gente quer ser, a gente quer fazer, mas como? A gente não está entendendo, a gente se vê fraco. Então Jesus, ele fala assim: olha a chave preciosa, porque é só sobre isso, tá? Olha a simplicidade da coisa. Jesus, aliás, né, esses dias eu tava ouvindo uma pessoa falar e eu falei, uau, olha o que ela falou, se liga. Ela falou o seguinte: Deus nos fez para governar,
E ele disse que a gente vai fazer obras maiores do que ele fez. E a pergunta dele foi a seguinte: por que a gente vive a normalidade? Por que a gente não está vivendo o sobrenatural? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Por que a gente não está vivendo o extraordinário? Por que a gente não está vivendo mais milagres? Por quê? Então, Jesus fala assim, olha só, lembra daquela mulher que ela estava doente, ela tinha um fluxo de sangue há muitos anos, ela gastou todo o dinheiro dela com médico, com ciência, ela fez de tudo que ela podia fazer com a mão dela, com a força dela, com o esforço dela, ela fez. E aí está também um grande erro que nós podemos observar e não cometer. A gente tem o hábito de colocar sempre a prioridade na nossa força, na nossa capacidade. Então a gente faz tudo aquilo que está no nosso alcance, a gente esgota a nossa força, a gente, faz muito esforço com os nossos braços. Mas o sistema, o jeito do céu é muito diferente do nosso jeito. Se a gente for olhar lá no Jardim do Éden, as pessoas, por exemplo, não precisavam plantar para colher. Tudo já estava lá. Ela só colhia de graça. Então, o céu é diferente. O reino é diferente. O jardim é diferente. E Deus tem um propósito. Ele perguntou, beleza, o que essa mulher ela fez? Né? Depois de ter feito todo o esforço humano dela, o que ela fez? Ela tocou em Jesus, respondeu os discípulos. Ela tocou em você. E o que aconteceu quando ela tocou em mim? Saiu o poder de você. E Jesus fala assim, não, eu não estou perguntando o que aconteceu comigo. Eu estou perguntando o que aconteceu com ela. Ela foi curada. Certo, e o que eu disse depois que ela foi curada? Jesus perguntou para os seus discípulos, e os discípulos falaram assim, Mateus mais precisamente, né, que é todo certinho, lembra tudinho que Jesus fez, ele anota tudo, ele fala tudo, e isso é muito especial também, porque cada um dos discípulos é único, cada um é especial, cada um ele age de um jeito, ele tem um propósito com a vida, com a unicidade de cada um, isso é lindo, muito especial da gente observar. Então Mateus falou assim, Jesus, né, você falou o seguinte, vai em paz, a sua fé te curou. E ele disse o que é que curou? A sua fé. Fé. Duas letrinhas que formam uma linda palavra. Fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que os meus olhos ainda não veem. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Mas para isso eu preciso, lançar a semente. Lançar semente significa que eu preciso crer. Eu preciso crer no meu milagre, eu preciso me ver curada, eu preciso me ver transformada, eu preciso me ver renovada, eu preciso crer que os mortos podem viver, eu preciso crer no impossível, eu preciso crer que Jesus pode ressuscitar os mortos, eu preciso crer. Acima de tudo, em Jesus. Eu preciso crer em Jesus. Essa é a obra do Pai. E agora vem o que há de mais especial nesse vídeo, o propósito essencial desse vídeo e da nossa vida. Porque os discípulos falaram assim, Jesus, então aumenta a nossa fé para crer que a gente não é fraco, que a gente consegue, que a gente pode governar, que a gente pode escolher, que a gente pode criar algo novo, que a gente pode fazer os mortos viver, que a gente pode transformar água em vinho, que a gente pode multiplicar, que a gente pode curar os cegos, que a gente pode fazer o manco andar. Aumenta a nossa fé. E Jesus falou, não é sobre o tamanho da sua fé. Não é se a sua fé é muito grande, se a sua fé é muito pequena, se a sua fé é média, se você precisa ter um pouco mais de fé, se você precisa se esforçar para ter mais fé. Não é sobre isso. Jesus fala, se você tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho,
bem pequenininho mesmo, tipo o tamanho de não sei se você já viu um grão de mostarda, me conta aqui se você já viu, mas é uma cabeça de um alfinete, é tipo muito pequenininho. Se tiver um tiquinho, uma gotinha de fé, você pode olhar para essa montanha, você pode olhar para esse problema, você pode olhar para essa dor, você pode olhar para isso que não tem aliança com Deus. Você pode olhar e dizer: ei, montanha, mova-se, sai daqui e vai para lá, se joga no mar. Você pode fazer isso se você tiver uma gotinha de fé. Agora a gente vai entender que a obra de Deus é sobre crer em Jesus. Quem é Jesus? Se a gente crer em Jesus, a nossa questão não é mais sobre como eu faço isso. A nossa questão não é sobre onde, não é sobre o que a gente vai fazer, não é sobre a gente. As coisas mudam. O nosso olhar, o nosso foco passa a ser em quem? Jesus. Se eu creio em Jesus, se eu creio em quem Ele é, se eu creio que Ele é meu resgatador, se eu creio que Ele é suficiente, se eu creio que Ele é meu bom pastor, se eu creio que Ele não me abandona, se eu creio que Ele está comigo, se eu creio que a presença dEle está aqui, se eu creio que Ele tem todo o poder, se eu creio que Ele está cuidando de mim, sabe? Esses dias eu estava numa mesa e um pastor, ele falou o seguinte, ele falou: caminhar com Jesus é como se a gente estivesse dentro de um caminhão ou de um ônibus, só que a gente não tá vendo o piloto, a gente não tá vendo ele conduzir, é como se ele fosse invisível, os nossos olhos não estão vendo, mas ele está aqui. Então não é sobre eu crer no meu milagre, mas é sobre crer em Jesus, é sobre crer que Ele está aqui. Quer dizer, eu também posso crer no meu milagre, mas acima de tudo eu preciso crer em Jesus. Crer em quem Ele é. Crer que Ele está aqui. Crer que Ele me ama. Crer que Ele é bom, que Ele se importa. Crer que Ele está no controle. Crer que Ele está cuidando de tudo. Crer que Ele está dirigindo isso, a minha vida. Sabe, entregar o meu caminho para Ele, confiar nele, é deixar que Ele transforme as coisas na minha vida, que a gente confie, porque Ele sabe daquilo que a gente vai gostar mais do que a gente sabe. A gente entregue o controle para Ele, sabe? Entregar para Ele todo o controle, dá para Ele todo o controle. Ele tá aqui agora, cheio de amor, não só por nós e pela nossa vida, mas Ele tem um propósito maior com a nossa vida, que é servir através da nossa vida. Na série ele fala assim: a sua fé está segura em Deus, confie nas suas promessas e escolha fazer a vontade dEle no lugar da sua vontade. Jesus, Ele nos ensina a orar: Pai, que seja feita a sua vontade, que seja na terra como é no céu. Jesus, Ele nos ensina a obedecer o Pai. E para a gente obedecer, para a gente ouvir, reconhecer a voz do Pai, a gente precisa conhecer o Pai. A gente conhece o Pai quando a gente conhece Jesus. Jesus nos leva até o Pai. A gente precisa caminhar com Jesus, escutar Jesus, desfrutar a presença de Jesus, olhar para Jesus. Isso é tudo. Ele é suficiente. A presença dEle é suficiente. A vida dEle. Ele vive em nós. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus vive em nós. É suficiente. Ele é o nosso Consolador. Ele nos guia. Ele nos protege. Ele nos consola. Ele nos ama. Ele nos cuida. Ele tem um propósito. Ele está no controle. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus diz: a obra é essa, crer naquele que Deus enviou. Você vai fazer algum sinal milagroso para que eu creia? E Jesus disse: olha,
não é sobre Moisés, não é sobre o profeta, não é sobre quem está falando, não é sobre aquele que é tirado das águas, aquele que Jesus já pescou, aquele escolhido. Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre o Pai que dá o verdadeiro pão do céu, que é Jesus. É sobre Jesus ser o pão que dá a vida. É sobre Jesus ser a vida que habita em nós. Jesus, ele declarou assim: eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, você me vê, mas você não crê. O pão que dá vida, que sacia, que alimenta. Todo aquele que o Pai me der e vir a mim, eu jamais rejeitarei, pois eu desci do céu para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que eu não perca nenhum daqueles que Deus me deu, que eu os ressuscite no último dia, que todo aquele que crer em Jesus tenha vida eterna, vida em abundância, vida eternamente, para sempre. E começa agora. A eternidade já começou, pessoal. Começa agora a ressuscitar, a surgir algo novo. Jesus faz algo novo quando você recebe Jesus no seu coração, quando você vai até Jesus, quando você escuta Ele, a palavra dele, a verdade que Ele é, a vida que Ele é. Você recebe essa semente que um dia foi muito, muito, muito pequenininha, mas que vai, em nome de Jesus, se tornar a maior árvore, a mais frutífera, onde os pássaros vão vir repousar. Hoje, Jesus ressuscita, te tira da dor, te tira da morte, te tira do medo, te tira da prisão, te tira do apego, te tira da escassez, te tira da mentira. Hoje Jesus te ressuscita, hoje Jesus entra na sua vida, hoje Jesus faz algo novo, hoje Jesus faz algo novo, faz nascer algo novo. Hoje Jesus vive dentro de você. É sobre Jesus, é sobre a palavra de vida. Jesus é a palavra. É sobre a palavra de Deus. É sobre você parar de olhar para trás. É sobre você deixar as coisas velhas para trás e seguir adiante, focando, olhando em Jesus, na palavra de vida eterna. Tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Assim diz o Senhor. Deus, Pai, quer a casa cheia. Deus quer que todo aquele que crê em Jesus venha para casa, venha para a intimidade. Jesus, ele fala: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para você. E na casa do meu Pai tem muitos quartos, muitas moradas, tem lugar para você. Você só precisa ouvir a palavra, crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você é bem-vindo. Jesus, ele tem sucesso em tudo o que faz. Jesus é a vitória, é a luz, é a glória, é a vida. Ele vence todas as coisas. Jesus, a força e a vitória e a glória e a honra é dele para sempre. Jesus, ele fala assim, ó: venham a mim todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão sobrecarregados. Venham e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Venham e entendam que o meu jugo, o meu fardo é leve, é suave. Sabe, Jesus faz a gente avançar, crescer, viver. Jesus faz a gente viver de uma forma nutritiva, de uma forma alegre, de uma forma leve, de uma forma suave.
Sabe, não tem tensão para crescer, não tem pressão para crescer, não tem pressa. Não tem. Jesus vê a beleza de cada passinho, você sabe? Recentemente eu até escrevi um texto sobre isso. Eu estava caminhando na rua e eu vi uma árvore. E eu olhei para aquela árvore e uma borboleta chegou até aquela árvore e ela começou a se alimentar, né, daquela flor que tinha naquela árvore. Os meus olhos já tinham se alimentado da beleza daquela flor. E o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer: filha, você já parou para pensar que antes dessa árvore ser frondosa, grande, linda, dar flores, dar frutos e servir para o propósito dela, ela já foi uma semente. Ela já foi uma sementinha escondida dentro da terra. Ninguém via. Ninguém via, e digo mais, ninguém apressava. Aliás, nenhuma mão humana precisou tocar nela para que ela crescesse, para que ela cumprisse o propósito dela. Naturalmente, ela foi se desenvolvendo dentro da terra. Deus cuidava dela. Deus mandava chuva quando precisava. E ela foi crescendo, 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 até que um momento saiu um pouquinho da terra e ela continuou crescendo, 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 até suas folhas serem verdes, serem vivas, até seus galhos se multiplicarem, serem fortes, até seu tronco ser forte, até vir as flores, os frutos. Tem um processo bonito, tem um processo belo que não precisa de pressa, que não precisa de pressão e que não precisa de tensão, porque o fardo e o jugo de Jesus é leve, é suave. Essa é a verdade, essa é a vida. É leve, é suave, é alegre, é feliz, é bonito crescer. A vida é bonita porque ela é um fluxo mesmo, ela está crescendo, ela está prosperando. Essa é a verdade, pessoal. Tudo está se movimentando, você está, eu estou. Sabe, a gente está fluindo, a gente está crescendo, a gente está prosperando. Se a gente não está, é porque algo em nós está nos impedindo. E hoje, a partir de hoje, a gente vai liberar isso para que o propósito de Deus, a verdade de Deus, se cumpra na nossa vida. O que está te cansando? O que você ainda não liberou? Você está com raiva de alguma coisa? Você está inconformado com alguma coisa? Você não está confiando? Você não está em paz? Sabe, você está se colocando no lugar de vítima, você não está crendo em Jesus, você não está crendo em quem Ele é, você não está crendo que Ele é o teu resgatador. Você só precisa crer e entregar a sua vida para Ele, o seu coração para Ele, para que Ele comece a fazer a boa obra na sua vida, para que a sua vida cumpra o propósito de existir agora nesse tempo. Pedro, ele já sabia, ele já tinha certeza absoluta que Jesus ele podia fazer todas as coisas. Ele viu milagres acontecendo. Ele viu com os olhos dele, os cegos enxergando, as pessoas, Jesus multiplicando. Ele viu com os olhos dele, Jesus curando, Jesus transformando, Jesus levantando, ele viu Jesus. Ele tinha certeza que Jesus podia fazer tudo, qualquer coisa, o que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Ele confiava no poder de Jesus, ele confiava plenamente na capacidade, no poder, na autoridade, no nome. Ele confiava em Jesus, só que ele estava magoado com Jesus, ele estava com raiva de Jesus, porque ele falava: olha, eu tô vendo você fazer isso com todo mundo, mas você não tá fazendo comigo. O que estava acontecendo com Pedro? Pedro não estava confiando no processo de Jesus com a vida dele. Pedro também não estava feliz e se importando com o que Jesus podia fazer na vida das outras pessoas e que Jesus queria fazer na vida das outras pessoas através da vida dele. Ele não estava feliz com isso. Ele não estava honrando isso, ele não estava alegre com isso, ele não estava apreciando com isso, porque ele precisava liberar uma mágoa, uma dor, sabe? Ele estava vivendo um processo que, na verdade, ele precisava se entregar e confiar no que Jesus estava fazendo, porque os caminhos de Deus são santos, todos os caminhos de Deus são santos, é perfeito,
É perfeito mesmo quando a gente não entende. É perfeito mesmo quando a gente não compreende. É perfeito mesmo quando está tumultuado. É perfeito. Deus está ensinando algo. Deus está te fortalecendo. Deus está te forjando. Deus está te diminuindo. Deus está fazendo a obra dele na sua vida. E Pedro precisava ir para um nível mais profundo, se alegrar em fazer parte dessa obra. Pedro precisava se alegrar por estar sendo honrado, por ser escolhido para fazer a obra, por estar vivendo um processo onde ele podia se fortalecer, onde ele podia testemunhar, onde ele podia dizer sobre a fé em Jesus, mais no que Jesus pode fazer, mas a fé em Jesus, no plano dele, em quem ele é, na bondade que ele é, no amor que ele é, na santidade que ele é. E o que aconteceu foi que Jesus estava lá ensinando, né, para os seus discípulos, para os seus alunos e também para a multidão que estava lá ouvindo, que ele tinha visto, né, que estava chegando para ouvir. E aí, o que aconteceu? Ele ficou lá muito tempo ensinando, muitas horas ensinando, sabe, como era o reino, o que era o reino, como que é o reino do céu. E ele estava lá e ele falava e pedia para os discípulos reproduzirem, os alunos repetiam aquilo que eles ouviam Jesus falar. E essa dinâmica ainda acontece. Aquilo que Deus fala para Jesus, Jesus fala para os seus alunos falam para outras pessoas, que vão falar para outras pessoas, que vão falar para outras pessoas, e assim será para sempre. Quer dizer, até o tempo onde todos vão conhecer Jesus, até o tempo onde todos vão crer em Jesus. Então, eles estavam lá horas e Jesus começou a entender, ok, essas pessoas elas estão recebendo alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus começou a entender, ok, essas pessoas também precisam do alimento físico. Elas precisam comer, elas estão aqui há muitas horas. E aí, né? E os discípulos começaram a dizer, bom, Jesus, e aí, né? O que a gente vai fazer? Porque tá todo mundo com fome. Tá todo mundo há horas e horas aqui te ouvindo. Tá todo mundo com fome. A gente vai fazer como? Como? Aonde que a gente vai comprar comida para tanta gente, pão para tanta gente? Aonde, Jesus? É muita gente. A gente não tem dinheiro. Não tem padaria aqui perto. A gente tá aqui no deserto. Como é que a gente vai fazer? Aí eles começaram a calcular de forma humana. E algo que aqui a gente começa a observar que existia um egoísmo, né? Um egoísmo da parte de Pedro, por exemplo. A gente vê isso na série The Chosen, onde ele tava, tipo assim, só pensando nele, bravo com Jesus, porque Jesus não tava fazendo na vida dele, mas Jesus estava fazendo na vida dele, exatamente trabalhando na vida dele, quebrantando ele e fazendo ele entender o propósito da vida dele. Mas alguns outros discípulos começaram a se importar com a fome dos outros, não só a fome espiritual, mas a fome física também, né? Então eles começaram a pensar de forma humana e limitada. E eu achei maravilhoso que na série The Chosen a gente vê Jesus reagindo a isso, e é muito engraçado, porque Jesus, quase que ironicamente, ele pergunta assim, onde será, né, que a gente pode conseguir comida? Onde? Onde será que a gente pode conseguir comida? Jesus, quase que ironicamente, perguntou para os seus discípulos. E onde? Não é a pergunta certa a se fazer. Como? Também não é a pergunta certa a se fazer. É quem? Quem é a pergunta certa a se fazer? Porque não importa onde ou como Jesus vai fazer. O que importa é quem vai fazer. Jesus vai fazer. Jesus faz o milagre. Jesus proveu o que a gente precisa. Então, não é sobre como eu posso fazer isso. Ou pensar de forma limitada, humana e negativo também. Tipo, não tem como. A gente não tem dinheiro. Não tem como. A gente é limitado. Não tem como. Não tem lugar por aqui. Olha, não tem como. A gente não tem recurso. Olha, não tem como, nem sabe calcular, pensar de forma humana. É o nosso vício
é o padrão desse mundo. Mas Jesus, ele leva a gente para uma renovação de mente, para transformar nossa mente negativa em mente positiva e também para pensar em termos de milagres, de provisão, de multiplicação, de princípios, né? Jesus, ele é abundante, ele é vida em abundância. E aí, o que aconteceu? Felipe, ele chegou em Jesus e falou assim, então Jesus, é o seguinte, a gente não vai rolar, entendeu? Porque a gente não tem dinheiro, a gente tem pouco, não dá, entendeu? O que a gente tem que fazer aqui agora, tipo, não tem como, olha, não tem como, né? Felipe, que significa, inclusive, aquele que gosta de cavalo, aquele que gosta de cavalgar, aquele que gosta de guerra, estava pensando de forma muito humana e limitada. Estava pensando muito de forma como alguém que ainda não sabe aquele que é o Senhor das guerras, o Senhor dos senhores, aquele que ainda não conhece, né? Talvez Felipe ainda não tinha entendido quem é Jesus. Ele ainda não tinha entendido que Jesus pode todas as coisas, que ele é o vencedor, que ele já venceu todas as coisas. Felipe ainda não tinha entendido. Felipe estava vendo Jesus, mas ele ainda não tinha entendido. E aí, chegou André. E eu até tô lendo um livro que se chama A Quarta Dimensão, que fala sobre a escola de Felipe e de André. Muitas vezes a gente pensa em termos de impossível, em termos de limitações, em termos de incapacidade, em termos de minha força, em termos de meu passado, minhas memórias. Só que André começa a criar na gente uma nova escola. O que aconteceu? André encontrou uma criança. E Jesus, ele fala assim, venham a mim os pequeninos, venham a mim as crianças, os puros de coração, porque é deles o reino do céu. A criança confia, a criança acredita, a criança tem inocência, a criança faz o quê? Olha, tem uma multidão para se alimentar, tem, sei lá, 20 mil pessoas, tem milhares de pessoas. Bom, Jesus, o que eu tenho aqui são 5 pães de cevada, ou seja, feitos de grãos, feitos de sementes, que dá um pão, né? Jesus é o pão da vida. E tenho também aqui 2 peixinhos. Ó, pesquei 2 peixinhos. Tenho 2 peixinhos pequenininhos aqui. Tá, Jesus? Eu tenho isso. Ok? E eu vou entregar para você, porque é o que eu tenho. Então comece a pensar em termos de milagres. Comece a pensar em termos de entrega. Jesus, é isso que eu tenho. E André falou, Jesus, olha só, tem um menino aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. É suficiente? Dá? Pergunta. Ele perguntou para Jesus. Ele disse, bom, sei lá, eu sei que é ilógico, eu sei que parece irracional, e é irracional, não tem muito sentido, mas bom, você é Jesus. Mas bom, você pode todas as coisas, eu conheço você. Eu sei que você faz milagres. Eu sei que você tem um jeito diferente de agir, de pensar. Eu sei que você é bom. Eu sei que você se importa. Eu sei que você ama essas pessoas. Eu sei que tem uma razão para você estar ensinando isso para essas pessoas. E o próprio Jesus já tinha dito, eu já sei, eu já entendi. Essas pessoas, elas comerão os alimentos espirituais, elas me ouviram, elas comeram a minha vida, a minha verdade, a minha palavra, mas elas também precisam de alimento físico, porque Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Deus, Jesus, ele entende completamente, inteiramente, porque ele viveu essa experiência. Todas as nossas necessidades, não há nada que ele não possa entender, compreender. E ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele tem amor, ele tem bondade, ele tem generosidade, ele tem alegria em prover, em nos dar em abundância, né? Tanto que o que aconteceu? Jesus, ele disse, parece pouco, né? Parece pouco, parece que 5 pães, 2 peixinhos, parece pouco. Mas é suficiente, é mais que suficiente. Porque não é sobre o que você traz para mim, é sobre quem eu sou. É sobre eu ser Jesus, o Salvador, o Resgatador, o Provedor, o Poderoso, o que pode todas as coisas. Tudo é possível para Ele. E tudo é possível ao que crê nele. Entendeu? Crê
nele, coloca sua esperança nele, coloca sua expectativa nele, confia nele, se entrega para ele, entrega seu caminho para ele, se lança em obediência, escuta ele, busca conhecer, caminha com ele. O que aconteceu, galera, é que Jesus, ele multiplicou aquilo que parecia humanamente muito pouquinho. Olha, parece muito pouquinho, parece impossível. Mas para Jesus nada é impossível. Ele multiplicou, ele alimentou, não só espiritualmente, mas fisicamente, muitas pessoas, né? Mais ou menos 20 mil pessoas, é o que conta a história. Mas ele poderia alimentar milhares, bilhares de pessoas. O quantas tivessem, entende? Porque teu é o reino e a glória pra sempre. Porque ele é ele pode todas as coisas, ele é o Criador, ele nos ama. Ele nos ama, ele se importa com a gente. Ele não nos abandona, ele não te abandonou, ele nunca te esqueceu. Ele sabe do que você precisa, ele te compreende, ele te entende. Bom, Jesus, ele multiplicou. E aí ele falou assim para os alunos, para os seus discípulos, ele falou assim, vai lá e distribui para a galera. Na verdade, ele organizou, né? Ele falou, organiza aí em grupos e distribui. E passa para frente. E transborda, sabe? Deixa eles comerem quanto eles quiserem, porque eu sou abundante, porque eu sou o dono de todas as coisas, porque eu sou rico, porque eu sou próspero, porque eu posso todas as coisas, porque eu posso fazer, porque eu multiplico, porque eu transformo água em vinho, porque eu crio, porque eu sou o criador, porque eu sou o dono de tudo, porque essa terra é minha, porque esse reino é meu. Que eu sou abundante, galera, que eu sou generoso, eu dou com alegria. Eu amo, eu quero seu bem. Deus sabe de tudo, Deus sabe o que é melhor pra você no tempo certo. Então confia. E, bem, todo mundo comeu, todo mundo se fartou, todo mundo tava feliz, todo mundo tava satisfeito, porque Jesus é essa pessoa que transforma os ambientes. Tá todo mundo com fome, imagina a galera com fome. A galera já tava, o quê? De cara feia, né? Jesus fala assim, eu posso ver essas pessoas enquanto eu tô falando com elas, eu tô olhando pra cara delas, e eu posso ver que elas estão com fome, ou seja, imagina só a cara que elas deviam estar. Quando você fica com fome, você fica, sei lá, de mau humor, fica bravo, fica triste, fica revoltado, fica sei lá o quê. Jesus viu, falou, beleza, se fartou, transformou, tá todo mundo alegre, tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo pleno, tá todo mundo, ó, feliz da vida. E aí? E agora? Pega tudo que sobrou para que a gente não desperdice nada, tá? Eles voltaram com 12 cestos, 12 discípulos, 12 alunos e 12 cestos, ou seja, Jesus, ele é tão maravilhoso, tão abundante, que você serve, ele te permite servir através da sua vida, ele te ensina, te escolhe, te ensina, te capacita, te faz servir, né? Através da sua vida, ele serve, através da sua vida, ele dá, ele satisfaz, ele dá em abundância, ele dá com alegria, ele transborda através de você, da sua vida, com generosidade, com alegria, com amor, com prazer, com tudo, e sobra para você. Sobra. Ele também tem para você, entende? Ele faz através da sua vida, mas ele também tem para a sua vida. Ele também tem essa abundância para a sua vida. Ele também tem essa riqueza, essa provisão para a sua vida. E é isso que ele estava ensinando Pedro. Pedro, dê com alegria, dê com generosidade. Fique feliz que eu posso fazer esses milagres. Fique feliz que eu posso fazer tudo. Fique feliz que eu posso fazer todas as coisas. Fique feliz que eu posso fazer através de você. Porque eu não estou fazendo só através de você para os outros. Eu também estou fazendo por você mesmo, que você ainda não possa ver. Sabe, existia uma grama naquele lugar. E aí eu me lembro do Salmo 23 que fala assim, ó, em verdes pastos eu descansarei. Jesus, ele fala, ele nos chama para descansar, pessoal. Comece a trazer essa imagem na sua mente. Você descansando num pasto verde,
sabe, como uma ovelhinha bem cuidada pelo seu pastor, onde nada te falta. Junto às águas você encontra paz, sabe? Tem um rio fluindo, um rio cheio de vida, um rio cheio de amor, nada te falta, tem plenitude, tem alegria, tem vida em abundância, sabe? É nutritivo, é gostoso, é prazeroso, é maravilhoso o que Deus tem para nossa vida. Ele é o nosso pastor, nós não temeremos mal algum. O seu cajado, a sua vara nos consolam, nos protegem. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós podemos nos entregar, nós podemos fechar os olhos e confiar, e se lançar, e se entregar, porque Ele está cuidando de nós. No Salmo 23 ele fala assim, ó, refrigera a minha alma, ou seja, Ele faz a minha alma ficar fresca de novo, sabe? Ele me revigora, Ele me lava, Ele faz eu ficar cheia de energia, Ele faz eu ficar cheia de vida, me faz sentir fresca, limpa, sabe? Ele me guia na vereda da justiça, a justiça está me governando, Ele é a justiça, Ele me guia na vereda da justiça, cara, Ele é o nosso advogado que se entregou no nosso lugar, Ele pegou a nossa condenação para Ele levou tudo que é ruim, todas as chagas, todos os problemas, todas as dores naquela cruz. Ele se entregou por mim e por você. Essa é a justiça, nós fomos feitos justos. Ele se ofereceu como um sacrifício vivo por nós, pela nossa vida, para que a gente tenha vida em abundância. Para que a gente tenha a vida dele, para que ele viva em nós, para que o Espírito dele, o Espírito Santo, viva em nós. Uma linda história para a honra e para a glória de Deus. Ele nos transportou para o seu reino de amor. Galera, a vontade, a ordem de Deus, lá no início, que ele fala, galera, é o seguinte, eu te fiz para governar, eu te fiz para dominar, eu te fiz a minha imagem e semelhança, eu te fiz para que você seja fértil, para que você multiplique você, multiplique a mente do mundo, os padrões desse mundo, não, para que você multiplique o reino, para que você multiplique a vida de Jesus, para que você multiplique o céu, o reino do céu, para que você traga o céu para a terra, para que você seja fértil nesse sentido de trazer a vida de Jesus, a palavra de Jesus, o amor de Jesus, a luz de Jesus, o caminho de Jesus. Como os discípulos, eles multiplicavam, eles ouviam Jesus, eles repetiam para a multidão que Jesus estava falando. E é assim que a gente deve fazer também. Você está me ouvindo agora? O que você ouvir de mim, você vai falar para as pessoas, você vai multiplicar esse vídeo, você vai mandar esse vídeo para outras pessoas, você vai multiplicar bênção, você vai multiplicar vida, você vai aumentar a intensidade, você vai, sabe, multiplicar, seja um multiplicador, seja um transborde, não retenha. A vontade de Deus não é que você retenha, que você tenha medo, que você ache que vai faltar, que você precise sobreviver e cuidar só de você, não. Jesus, Deus quer que você seja um transbordador, que você dê com generosidade, seja um transbordador, doe, oferte com alegria, com generosidade, sem medo, com alegria, com amor, mais e mais e mais, porque Ele é fonte inesgotável de amor. Ele tem mais para você, Ele tem mais para te dar, Ele tem mais e mais e mais para sempre, mais e mais e mais e mais. Nunca acaba. Então, sabe, flua, multiplique, seja fértil, multiplique a vida de Jesus. Sirva dentro da sua casa, sirva seus irmãos, sirva seus amigos, pense que você veio servir. Pense que você não veio servir só a você mesmo. Não seja egoísta, saia desse lugar. Esse lugar reprime, esse lugar aprisiona, esse lugar é mentira. Não é a nossa verdade é generosidade, a nossa verdade é abundância, a nossa verdade é libertar, é transbordar, é multiplicar, é governar.
Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é um servidor, Ele é generoso, Ele serve, Ele cuida, Ele ama, Ele levanta as pessoas, Ele cuida das pessoas, Ele faz milagres, Ele transforma a vida das pessoas, Ele faz as pessoas sorrirem, Ele faz as pessoas se curarem, Ele faz novas todas as coisas, Ele faz os mortos ressuscitarem, Ele faz os sonhos ressuscitarem, Ele faz tudo novo na nossa vida. Recentemente, algumas pessoas me mandaram o mesmo vídeo, eu achei muito interessante, muito especial. E esse vídeo, o que era? Uma pessoa, ele dava um guarda-chuva para outra pessoa, que dava para outra pessoa, que dava para outra pessoa, que dava para outra pessoa, e quando viu, chegou nele de novo aquele guarda-chuva. É assim, sabe? O reino do céu, como que é? Todo mundo contribui, um ajuda o outro, porque quando a gente tá machucado, a gente machuca os outros. Todos nós já machucamos outras pessoas, nós nos machucamos, fomos machucados porque outras pessoas foram machucadas e outras pessoas foram machucadas, mas o ciclo para aqui, para agora. A partir de agora a gente vai fazer o bem intencionalmente, a gente vai escolher servir, ajudar, cooperar, pagar com bem, orar pelos nossos inimigos, compreender, perdoar, liberar, sair desse lugar de vítima, amar, sabe, compreender também o nosso processo, sair desse lugar que nos aprisiona, né, de raiva, de dor, de medo ou de não compreensão do propósito de cada coisa que a gente passa na nossa vida. Jesus, ele foi encontrar os seus discípulos que estavam no barco, que estava lá balançando no meio da tempestade, e estava a maior tempestade, e todo mundo com medo, todo mundo desesperado, todo mundo sem esperança, todo mundo pensando no pior, pensando, meu Deus, a gente vai morrer, acabou. E de repente Jesus foi ao encontro deles, e eles falam, meu Deus, é o fantasma. Não, não é o fantasma, é Jesus. A tempestade sou eu. A tempestade é você, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo. Jesus é você. E Jesus falou, sou eu sou, vem ao meu encontro, olha pra mim, caminha sobre as águas, não importa a tempestade, confia em mim, vem. E Pedro disse, bom, se você está dizendo para eu ir, eu vou. Ousadamente Pedro, corajoso foi, no meio da tempestade. De repente Pedro falou, meu Deus, olha o que está acontecendo. Meu Deus, isso aqui é sobrenatural. Isso aqui não é humano, isso aqui não é normal. Meu Deus, eu estou andando sobre as águas. Meu Deus, no meio da tempestade. Meu Deus, meu Deus. E na verdade, Pedro, ele precisava dessa cura. Pedro precisava desse processo. Pedro precisava chegar nesse lugar de entrega, de se entregar, de confiar na tempestade, no tumulto. Pedro precisava aprender a confiar no meio da tempestade, no meio do tumulto, no meio do problema, no meio da dor. No lugar de se revoltar, Pedro precisava aprender a confiar, se entregar de verdade, se entregar de verdade para Jesus, se entregar seu caminho para Jesus, se entregar de verdade. Jesus estava provando, testando Pedro, ensinando Pedro, fortalecendo Pedro. Jesus fala, Pedro, é para te fortalecer isso que você passou. Pedro, é para te ensinar isso que você passou. Pessoal, Jesus, ele está dizendo que eu e você precisamos ser corajosos. Que a gente precisa sair desse lugar de vítima e ir para um lugar de governo e de relacionamento com Deus. Olhar para Ele, fixar os nossos olhos nele, né? Jesus, nessa hora que Pedro vai caminhar sobre as águas, Jesus fala assim, Pedro, olha para mim. Só olha para mim, só confia em mim. Não importa o que você está passando, não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho da tua tempestade, do teu problema, olha para Jesus, confia nele. Jesus, a palavra de Deus fala que ele repreende aquele que ele ama, como um pai que educa um filho. Pessoal, esses últimos dias eu tive a oportunidade de sentar algumas mesas e perceber que diferença faz a gente sentar em mesas que as pessoas amam Jesus. A gente escolher estar com pessoas que amam Jesus, porque não que sejamos perfeitos, sabe? Não, mas é diferente, porque a gente está vivo e quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E Deus, ele nos ama e por isso ele nos exorta, ele corrige.
Que a gente saiba ser corrigido, que a gente saiba se arrepender, que a gente saiba ser humilde, que a gente saiba ouvi-lo, que a gente saiba confiar, que a gente saiba se entregar mesmo quando a gente não entende. Jesus, ele quer nos levar para um maior nível de fé nele, para um maior nível de descanso nele. Ele quer fazer isso com a nossa vida. Essa é a maior bênção que a gente pode receber, a presença dele. Porque ele é suficiente, se eu tô com ele, se eu tenho ele ao meu lado, pronto! Ele quer nos dar essa experiência. Ele quer, sabe? Porque vamos viver assim a eternidade inteira com ele, nessa amizade, nessa intimidade, nessa casa, na casa do Pai, com o amor do Pai, com a amizade do Pai, sabe? Na presença do Pai. E é isso. Então, Pedro parou de ser morno, de oscilar. Ele decidiu, ele se entregou, ele confiou, porque quando ele estava andando sobre as águas e ele começou a perceber toda aquela humanidade dele, toda aquela problemática, ele afundou, ele caiu, mas na mesma hora, Jesus deu a mão, segurou ele e levantou ele, porque Deus é bom o tempo todo. Ele é amor, ele é bondoso, ele é fiel, ele não pode negar a sua própria natureza. Ele não abandona a gente, ele continua sendo bom, ele continua sendo fiel, ele continua sendo amor, mesmo quando a gente não é. Jesus fala para o Pedro: venha a mim, você que está sobrecarregado, você que está cansado, você que está com dor, você precisa de mim, venha a mim, abre o seu coração, deixa eu cuidar de você, deixa eu te abraçar, vem pro meu colo, eu sou seu pai, eu te amo, eu te cuido, eu tenho um propósito para sua vida, venha a mim. Eu bato na porta, abre a porta, vem a mim. Pedro, você acha que eu permito dificuldades? A verdade é que tudo está te fortalecendo. A verdade é que tudo está te ensinando. Tudo está te levando para um lugar, Pedro, o lugar que eu tenho para você. Porque eu tenho grandes planos para você. Pedro não sabia, mas se a gente olhar para a história, a gente vai entender o que Jesus estava fazendo na vida dele. E a gente pode confiar que Jesus está também fazendo na minha e na sua vida. Apenas mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Deixa Ele te sustentar, deixa Ele te consolar, deixa Ele te curar, te cuidar, te proteger, ser seu amigo, ser seu amparo, ser, sabe, tudo. Deixa Ele ser tudo. Seja dependente dEle. Se entregue para Ele, entregue seu caminho para Ele, entregue seu coração para Ele. Deixa Ele ser suficiente. Viva essa experiência dele ser único e suficiente. A presença dele vale mais que tudo. Aprenda a honrar, a celebrar a vida dele e a presença dele na sua vida. Jesus estava querendo ensinar algo para Pedro. Tem um nível mais profundo de fé, tem um nível mais profundo de descanso que você pode alcançar. Não importa o tamanho da sua dor, Pedro. Eu entendo a sua dor, eu entendo que você não consegue entender, eu entendo que você tá sentindo muita dor, que você tá com raiva, porque você tá vendo que eu tô cuidando de todo mundo e você pensa que eu não tô cuidando de você. Mas Pedro, eu tô te levando para um nível mais profundo, porque eu tenho um plano para sua vida, eu tenho um propósito para sua vida e eu te amo muito, Pedro. Eu vejo você de uma forma que nem você consegue se ver. Eu vejo um potencial em você que nem você conhece ainda. Então, Pedro, eu tô te ensinando hoje que mais do que fazer milagres, do que curas e do que pequenas passagens na vida das pessoas que eu tô tendo, eu tô te escolhendo, Pedro. Eu tô te escolhendo, Pedro, para que quando você tiver em qualquer tempo, mesmo no meio da tempestade, você possa erguer a sua mão e possa me encontrar, e eu possa te resgatar, Pedro, e eu possa te salvar, e eu possa te tirar das águas, Pedro, e te colocar no meu barco, Pedro. E isso é mais precioso do que tudo, Pedro, é mais precioso do que um milagre, é mais precioso do que uma pequena passagem que eu posso ter na vida de alguém. É um nível mais profundo de fé, de presença, de intimidade, de amizade. Esse é o lugar que eu tenho para você, Pedro. Pedro disse: não me deixe, Senhor. E Jesus fala: eu peguei você.
Por que você tem pouca fé? Por que você duvida? Por que você oscila, Pedro? E Pedro fala, Senhor, não me deixe ir. Eu tenho muitas coisas planejadas para você, Simão, que será Pedro. Pedro que é rocha. E nessa rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus, ele é a rocha. Ele é a rocha, ele é o lugar alto, ele é o lugar seguro, ele é. E com ele, nele, nós podemos frutificar. Nós podemos fazer as coisas porque estamos nele e ele em nós. Jesus, quando ele pegou Pedro nos seus braços, ele disse, mar, vento, aquieta-te, acalma-se. E todo mundo falou, meu Deus, quem é esse que até o mar e o vento obedece? Jesus, ele tem todo o poder, corre para ele, corre para os braços dele, corre para o colo dele. Ele é suficiente. Confia nele, creia nele, em quem ele é o resgatador. Ele é o resgatador da sua alma, ele é o único e suficiente resgatador da sua alma. Digita aqui, eu creio. Digita aqui, eu entrego meu coração para você, Jesus. Eu deixo, Jesus, você entrar na minha vida, entrar no meu coração e nunca mais sair. Jesus, eu quero que você entre na minha vida, que você entre no meu coração, que você nunca mais saia. Jesus é vida, ele é a vida, ele é a verdade, ele é a vida em abundância. Se você estiver recebendo os pensamentos dele, se você estiver recebendo a verdade dele, a palavra dele, se você estiver na presença dele, saiba, ele é o vencedor eterno. Saiba, ele já venceu todas as coisas e com ele você é mais que vencedor. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, o seu dia, tenha renovado a sua mente, tenha fortalecido a sua fé nele, tá bom? Lembra de ser um multiplicador, lembra de mandar esse vídeo para os seus amigos. Escolha, pensa, sinta dentro do seu coração para quem eu vou mandar esse vídeo. Manda, tá bom? Manda para todos os seus amigos. Beijo no seu coração, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo. Tchau!